The vacation market in Orlando is very busy, obviously, because of tourism, shopping, and Disney. Everybody here, I probably have 45 clients currently from Brazil, specifically São Paulo. So I'm here for the week to visit them. One of the really unique things... Tá, então, resumindo, porque metade eu não vou traduzir exatamente, senão não vou conseguir. Mas a Dawn estava só fazendo uma apresentação, uma abertura, falando do quanto o mercado de Orlando é grande, é importante, quanto a gente tem de movimentação lá. E o porquê do Encore está sendo um dos resorts, um dos mais procurados, um dos mais luxuosos na área de Orlando, tá? The Reunion Resort is located within 5.5 miles from Disney, and the Encore project is part of the master plan of Reunion. Então, o que ela diz é que é o seguinte, que o Reunion é o que a gente existe. Então, basicamente é o seguinte: existe uma área enorme que é do Reunion Resort e o Encore ele está localizado dentro dessa área do Reunion. Ele é um resort independente. Ele está dentro dessa área do Reunion, que fica muito, muito próximo dos parques da Disney, da entrada, na verdade. E quando a gente fala da Disney, não é da área, é da entrada, literalmente, do parque, já está bem próximo mesmo. One of the nice things is that the Reunion Resort itself is 5.5 square miles. It's 2,300 acres in size, and it's been there for 11 years. A área do Reunion, ela tem 2,8 acres. Não vou conseguir fazer a conversão automática. E o Reunion já está lá por 11 anos, tá? Quem conhece ali a área de férias sabe que o Reunion é extremamente tradicional e é, hoje ainda, um dos mais luxuosos, se não for o mais luxuoso condomínio de férias lá. One of the nice features of Encore as a vacation community is we have access to Reunion. Uma das coisas que fazem o Encore muito especial é que quem tem a casa no Encore, você passa a ter acesso a tudo que o Reunion oferece. Todos os restaurantes, eles têm dentro dos prédios lá em cima restaurantes extremamente luxuosos, eles têm mais de 7 piscinas, e vocês, tendo a casa no Encore, você tem acesso a todas essas piscinas, além do Encore, tudo que está no Reunion também. The resort itself also has 3 signature championship golf courses. I realize that a lot of Brazilians do not golf, but it lends a lot of value to the property itself. O que ela está falando é que tem acesso a 3 campos de golfe, que ainda que no Brasil o golfe seja... a apresentação tem personalidade própria, essa aqui. Ainda que golfe não seja extremamente grande ainda no Brasil, isso valoriza muito a propriedade e lembra que, por ser uma área de férias, realmente agrega muito valor a outro público que não seja brasileiro, mas o público inglês, o canadense, quem quer jogar golfe, realmente entende e isso dá muito valor. Part of the amenities and the services are what really differentiate Encore as a community from other short-term rental communities in Orlando. Existe uma diferença muito importante no valor do condomínio do Encore, comparado com os outros. Porque o valor que eles cobram do clube deles inclui realmente toda a manutenção da sua casa, até a manutenção externa, vai muito além do uso das áreas comuns e do clubhouse e tudo mais, mas eles começam a... Realmente, eles cuidam da grama, eles limpam a sua própria piscina, então eles fazem esse tipo de serviço que, num outro condomínio, normalmente, ou é feito por você, ou vai ser feito por uma empresa que vai gerenciar. One of the unique features of Encore is you can rent the homes short-term if you like. You can use them as much as you like, and then if you're not there and you would like to derive some rental income, you have that opportunity as well. Que, mais uma vez, só reforçando que é uma área que você tem permissão para alugar para curta temporada. Our pricing starts at $369,900 and we offer everything from 5 to 13 bedrooms. Aqui é uma coisa importante. Vocês tiveram... eu falei um pouquinho de casa de férias mais cedo. Vocês tiveram uma apresentação do Summerview, que é um perfil diferente. E agora a gente está falando do Encore. O Encore, o preço dele começa em $369,900 e eles têm casas de 5 até 13 quartos. Então, é um resort, se você busca algo mais luxuoso, mais elitizado, sem ter que, literalmente, gastar muito dinheiro, vale a pena fazer uma análise do custo-benefício, o preço que você vai pagar por metro quadrado. E, muito especificamente, depois eu me coloco à disposição, quem quiser informações mais detalhadas, do tipo de serviço que ele oferece a você e ao seu guest, ao hóspede, obrigada, que realmente
faz a diferença. É importante analisar isso. Being that we have a lot of absentee owners who live abroad, 80% of our buyers are foreign national buyers. The rental companies that we have in place take care of virtually everything for their clients. 80% dos proprietários do Encore não estão lá. São investidores internacionais. Então, eles têm as empresas que eles sugerem de uso para gerenciamento que cuidam de tudo realmente para vocês. We have spa services. We have a full set of amenities, as well as all of the amenities that you find in Reunion. Ali, freeze that one. Aqui é isso que eu falei, que lá é uma coisa que faz muito... Eu noto clientes meus que já compraram o Encore e estão fazendo... como é que fala? Comprando novamente. Mais de um investimento. Eles têm... O que é diferente ali, eles oferecem... E eu acredito que é só o Encore, eu não trabalho para o Encore. É mais porque é diferente realmente. Eles oferecem... então, eles têm o que diferencia muito, o que é muito legal. Olha lá, eles têm o Shuttle to Malls and Outlets. O que é isso? É uma van. Então, eles têm transporte para os parques, transportes para os shoppings. Eles têm um local que tem para cuidar de criança, brinquedoteca, com alguém cuidando das crianças. Ele tem um painel que mostra a informação dos voos. Então, ele já atende um público mais elitizado e é muito legal. Vocês têm casas grandes onde sempre aquele problema. Um quer ir para o parque, o outro quer ir para o shopping, nem todo mundo quer dirigir. Então, isso tudo acaba sendo atendido por esse tipo de transporte que facilita a vida de quem está hospedado e viabiliza agrega mais valor ao aluguel, que é o produto que você tem. Within the clubhouse itself, we have full concierge services. Que dentro do Clubhouse tem serviço de concierge integral. We have resort guest check-in for the rental guests. Eles fazem o check-in e check-out de quem vai ficar. Airport check-in and printing boarding passes. Eles podem fazer o check-in do aeroporto e imprimir os passes de embarque. We have an activities director, so every day there's activities for children and adults. Eles têm atividade diariamente para criança e para adultos também. And we also have a fitness center, full lounge, bar and restaurant. E também ali, o Clubhouse deles, se não me engano, são 3 ou 4 andares. E eles têm academia, têm a brinquedoteca, tem restaurante, tem bar. Any services that the rental guests or the owners would like, such as in-home chefs, concierge services to arrange for shows or dinner reservations is available. Um outro tipo de serviço que eles oferecem, eles têm um serviço de concierge que pode, enfim, oferecer os ingressos, compra de ingresso para show, para teatro, para evento. E como eles têm casas muito grandes, eles oferecem uma coisa muito interessante também, que eles podem trazer o in-home chef, uma pessoa para cozinhar na tua casa, ou para que você possa receber. E vai uma pessoa extremamente agradável, bem elitizado, bem diferenciado esse tipo de serviço. We also have a full aqua park, 50-foot slides, and an aqua park for all the children to enjoy out the back, which is already built. We have sand volleyball, basketball, and tennis as well. Então, as quadras de tênis, de voleibol, quadras de voleibol de areia, e eles têm um parque aquático dentro do resort. Que tem muitos outros resorts que têm o parque aquático, mesmo você sendo o dono, muitas vezes você tem que pagar o ticket do parque, ou além do seu condomínio, você tem que pagar o preço para ser membro e poder usar. No Encore, não, ele está incluso na sua mensalidade. Ali dá uma ideia do parque aquático. E do Clubhouse aqui embaixo. Ó. Yeah, these are the slides, the clubhouse, the pool complex. Some of the standard features of the homes themselves. These are all single-family homes. I'm sorry. Ela está explicando que lá eles só têm o que eles chamam de single-family homes. They all come with their own pools. Todas elas têm piscina aquecida. And the owners get to select all of the interior upgrades or finishes, the granite and everything that they like. Uma outra diferença um pouquinho do Encore para o outro conceito de férias, eles permitem que você coloque mais acabamentos, que você personalize um pouquinho mais a tua casa, então você consegue deixar mais ou menos luxuosa, mais, enfim, mais, você pode mudar um pouquinho. Isso valoriza também e é muito importante no momento de uma revenda, onde a sua casa pode ficar um pouquinho mais sofisticada e não ficam todas iguais. All the homes are fiber optic. Todas as... Fibra ótica. Yay. And we have natural gas to heat all of the pools and the water within the house. So the technology, the smart technology in these houses is incredible.
Realmente a história da fibra ótica, eu não sou muito ligada em tecnologia, como todo mundo percebeu, mas faz muita diferença. Então, realmente, a própria internet já está tudo equipado na casa, está tudo funcionando. Quando você recebe a tua casa, sua internet está conectada numa extrema qualidade, e também é a única comunidade que tem isso. Because most of our buyers are foreign nationals, we have to make the process not only of buying very easy for them, but the aspect of managing their home when they're not here. Como a maioria das pessoas não está lá, os proprietários, a grosso modo, não estão lá, é por isso que o objetivo é fazer com que tudo seja mais simples, não só para comprar, mas para manter mais o andamento, manter a propriedade seja simples também. We have 3 property management companies who handle the rentals. The owners can select whichever one they feel most comfortable with. Eles trabalham com 3 empresas de gerenciamento. Eles indicam essas 3. São só essas 3 que podem atender o Encore e o proprietário. Estava só tirando o som, desculpa. O proprietário pode escolher qual dessas 3 empresas que eles teriam preferência em trabalhar. The rental companies will control everything from the front door electronic locks, the air temperature of the house, the temperature of the pool. They do all of the payments of the utilities and the HOA dues for their owners as well. Então, eles vão controlar, como já foi mencionado um pouquinho, todo o pagamento de todas as suas contas, da mensalidade, mas eles chegam a controlar a temperatura média da sua casa, para que minimize o seu gasto, não tem necessidade de usar um ar-condicionado, talvez uma temperatura em determinada hora, o tempo do ano, e esse tipo de coisa. This is what is included in the HOA dues, so virtually everything is covered. The owners don't have to worry about anything. The exterior of the home is all taken care of. Aqui, que é uma coisa que é muito diferente, ali fala Annual Exterior Pressure Washing. Isso é uma coisa muito interessante. Toda casa, depois de um tempo, ela vai a própria tinta, a casa vai ficando suja, ou qualquer coisa que você tem que pagar uma empresa para ir lá, para manter. Isso está incluso no Encore. Eles fazem a limpeza, a manutenção. Isso faz com que a pintura da sua casa dure muito mais. E a pintura de casa é uma despesa. Então, eles fazem tudo isso. Eles vão ter a internet, o Termite Bond, na verdade, o Exterior Monthly Pest Control, mesma coisa. É a dedetização da sua casa, tanto da parte interna como externa. Isso é responsabilidade deles também. A manutenção da piscina que está lá, semanal, weekly private, e eles cuidam de tudo isso para vocês também. This is the front view of the clubhouse. Aqui é a entrada, a visão da frente do clube da piscina, tá? We do have preferred lenders for our foreign national clients who can provide loans either in personal names or LLCs or trusts. Então, eles têm parceria com determinados bancos que já têm programas desenvolvidos para trabalhar, mesmo com quem é estrangeiro. A lot of our lenders also speak Portuguese. E a maioria fala português também, tá? We are currently offering incentives for buyers, contributions towards closing costs, and we have some summer specials running through the end of this month. Então, eles estão, nesse momento, oferecendo algum tipo de incentivo para vocês, o que é muito comum, I'm just explaining a little bit. O que a gente comentou um pouquinho, acho que a gente bateu bastante nessa tecla durante o dia, é que o preço de planta é um preço que eles não vão abaixar. Então, aonde eles negociam? Eles negociam nos upgrades, são nas melhorias e nas opções que você vai fazer para sua casa, e é esse tipo de incentivo que eles estão oferecendo. O Encore, por ser grande, ter terrenos maiores e casas maiores, você tem a opção de escolher, se você vai comprar uma casa na planta, você tem, muitas vezes, a opção de escolher o lote que você quer. Então, eu quero essa planta aqui, que tem 7 quartos, e eu quero nesse lote. Tem lotes muito mais largos, que te dá uma privacidade muito maior. Esses lotes têm os premiums, quer dizer, é um valor extra para você estar sentando, vamos dizer assim, a sua casa num lote maior. E esse tipo de incentivo que eles estão dando agora, eles dão metade do valor do premium dessa taxa. Então, isso valoriza muito a sua casa. Porque numa revenda, qual você escolheria? É esse tipo de coisa que eles fazem e é muito, muito interessante fazer essa análise, principalmente na hora da compra, junto com o seu corretor, que tipo de lote vale mais a pena investir, aonde vai beneficiar a minha casa, qual que eu tenho mais sol, o que for mais importante, esse tipo de coisa é importante. Uma casa com piscina que só tem sombra, qual é o melhor posicionamento? É muito importante a gente analisar isso.
We also have inventory homes available that are able to close before the Christmas holidays. Outra coisa que eles têm, que a gente chama de inventory. O que são as inventory homes? São as casas que são novas e que a construtora constrói, ou elas já estão prontas, mas que nunca foram usadas, ou estão quase prontas, estão no caminho. E, nesse momento, a gente tem, normalmente, um poder um pouquinho mais forte de barganha, assim, não é? Mas faz um diferencial, por quê? Porque, uma vez que a casa está pronta, ela passa a ser despesa para a construtora. A casa funcionando, eles têm que manter o ar-condicionado ligado, eles têm que manter a água ligada, então, eles começam a querer vender com mais rapidez. We also offer a fly-and-buy program, so if someone is interested in coming to see the property, if you keep your receipts, we can reimburse you for airfare and for hotel costs up to $3,000 when you close. Que eles estão oferecendo um incentivo que eles chamam de fly-and-buy. Então, se você quer conhecer a propriedade, tem interesse de comprar, você com o seu recibo, uma vez que você compre a propriedade, obviamente, no momento do closing, que é a entrega das chaves, eles reembolsam até 3.000 de despesa. Interessante. Unlike some of the other communities in Orlando, we don't place a restriction on the owners. They can use the home as much as they like, even if they're renting their home. Que eles não colocam restrição na quantidade de noites ou de dias que você vai utilizar a sua casa durante o ano. A gente falou disso um pouquinho mais cedo, que tem alguns lugares que restringem, você não pode usar mais do que 2 ou 3 semanas. Lá não é o caso. We also have interior designers. We have furniture packages available. That's just going to keep going, so I'm going to let it go. E que eles têm decoradoras que indicam que vão montar os pacotes. Eu falei disso mais cedo, então não vou repetir. And all the information for this community I have in Portuguese. I have photos, I have interior images, I have a video. Anything that you would need to gain some more information, I have with me, and I can also email it to you. Que ela tem informações tanto em inglês quanto em português, brochuras, vídeos, fotos reais de casa para vocês visualizarem de uma maneira mais específica. É só pedir para ela. Quem tiver dificuldade ou tiver alguma pergunta específica, gente, estou à disposição também, tá? We've already sold about 350 homes in the last 18 to 20 months. Eles venderam 350 casas já no último ano e meio. So there is still a lot of availability and some very good specials for those that are interested. Total of 740 homes. Então, o projeto provavelmente vai ter 740 casas no total. Eles já venderam 350. Então, ainda tem, obviamente, muita casa aí pela frente. We really do appeal to a lot of different buyers. The fact of the amenities that we have, the free shuttle to SeaWorld, Disney, Universal Studios, Mall of Millennia, and all of the shopping is a very, very key important factor for people who are on vacation. Ela reforçou o que eu falei antes, o quão importante é esse serviço de transporte que eles têm para os parques, para o SeaWorld, para a Universal e para a Disney, e como isso tem força no aluguel, e como isso faz a diferença na hora que você promove, entendendo aquilo que a gente falou um pouquinho antes. É um negócio, é um marketing, então imagina que legal você poder falar para o seu cliente ou colocar ali no anúncio da sua gerenciadora, essa casa é nova, tem parque aquático, tem transporte, você pode fazer o check-in do seu voo. É muito legal, muito importante mesmo. The first 2 questions that people who travel to Orlando ask if they're with a family is, how close are you to Disney? And what are the amenities that you offer? Ela falou que pela pesquisa que eles têm, as primeiras perguntas que as pessoas fazem quando querem alugar uma casa é qual é a sua distância, quão perto você está da Disney e qual é o tipo de lazer, qual é a estrutura de lazer que o seu condomínio tem. What's interesting is in Kissimmee, which is where Disney is, 50% of all of the tourists who come to that county in that area are now staying in single-family homes and no longer staying in hotels. Essas casas estão sempre localizadas naquela área que eu comentei mais cedo, que é normalmente em Kissimmee, em Davenport e Claremont. E 50% desse público, que, portanto, é um público de turismo já, está hoje ficando em casas e não mais em hotel. Então, isso é uma tendência que não é exatamente uma tendência, é uma realidade. Eu não vejo isso regredir, seja hoje pelo GPS, pela tecnologia. As pessoas descobriram que isso é possível, isso é mais econômico, isso é mais confortável, te dá mais liberdade. Eu não entendo isso revertendo para hotel. Pelo menos não com famílias, quem tem filho, eu acho difícil. And for those who are interested in the rental aspect of the homes, if you provide your information to me, I can have them
directly send you their information. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a parte mais específica de lucratividade, de número, de custo e tudo mais, isso vai um pouquinho além da nossa licença. A gente não tem permissão legal de entrar nesses detalhes. Claro que a gente tem conhecimento, a gente não pode passar diretamente, mas vocês podem passar para a Dawn ou para mim o contato de vocês, e eu encaminho para a Dawn, e ela vai ter as próprias empresas de gerenciamento mandando diretamente para vocês.